Olá, pessoal, começando aqui nosso programa 95 no CV Connect Esportes. Programa 95. Estamos chegando no programa 100. Falta 5 programas para o programa 100. Quando será o programa 100? Vamos ver. Muito bem. Hoje a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, metade da rodada, porque uma parte ainda não dá para a gente falar, porque ainda está discorrendo aí, né? Palmeiras e Cruzeiro estão jogando agora, parece que está 0-0, né? Vasco e Bragantino jogam daqui a pouco, depois da nossa gravação, e Atlético Paranaense e Cuiabá jogam amanhã. Então não dá para a gente falar desses jogos aí, mas dá para a gente falar dos outros. Botafogo deu um show em cima do Inter, Corinthians deu uma virada na sorte em cima do Curitiba, na sorte, hein? Na sorte, porque o Gil fazer gol tem que ter sorte. E convenhamos, a presepada que o árbitro fez no Maracanã, aos 50 do segundo tempo, tirando a grande vitória do São Paulo em cima do Flamengo, que virou empate. Flamengo que cada vez mais faz força para o São Paulo sair, o time, eu tô falando, e o São Paulo jogou bem, cara, com 10 reservas. Jogou melhor que o Flamengo titular. Veja você. Além disso, vamos falar também dessa polêmica. Neymar no Al Hilal. Saraiva, é o seguinte: o que você faria com 1,7 bilhão na conta? Ô, Giovanni, um Bilhão de abraço aí, reais. um abraço aí para a galera que nos acompanha, né, Giovanni? Pedir sempre para clicar no sininho e acompanhar o nosso canal, deixar o seu like, seu comentário, que é sempre bem-vindo a sua participação. E, Giovanni, nós conversamos aí nos bastidores para tentar pensar e falar aqui o que se fazer com esse dinheiro, caso a gente tivesse a oportunidade de ganhar um valor, uma quantia quarenta e dessa. quatro milhões por mês, durante 2 anos, com possibilidade de prorrogar por mais um ano. Confesso É, que eu passei uma boa parte do tempo aqui tentando buscar um entendimento do que eu faria com esse valor e eu não cheguei a lugar algum, porque é um valor que eu acredito que, para não exorbitante sair fazendo demais. loucura, também vamos dizer assim, né? É, Você ficaria pelo menos uns 15 dias aí só pensando o que fazer, né? é um valor exorbitante demais, né, cara? E também tivemos Harry Kane apresentado a 1 da manhã, de sexta para sábado, na Alemanha, no Bayern de Munique, e jogou no mesmo sábado, tentando quebrar a zica do título, de não ter ganhado o título, e não quebrou essa zica ainda. Porque o Bayern perdeu o Supercopa pro RB Leipzig, né? E Harry Kane no Bayern de Munique, 19 anos de Tottenham. 19 anos de Tottenham, e agora resolveu sair do Tottenham para o Bayern de Munique. Enfim, vamos começar aqui, vamos falar do Campeonato Brasileiro primeiro. Meu amigo Saraiva, é o seguinte, vamos falar do líder do Brasileirão, né? Botafogo 3, Inter 1, um show de bola do Botafogo. E também o gol do Inter foi bizarro, né? O goleiro do Botafogo ficou procurando a bola ali e não achava a bola de jeito nenhum, passou embaixo das pernas ali, a bola voltou para trás em vez de ir para frente. Em vez de ir para frente, veio para os pés do Falar sobre essa Maurício fazer o questão. gol. O que falar assim mais pontual desse jogo, Giovanni, é que o Inter entrou fazendo aquilo, né? Tentou achar um gol e quem sabe tentar segurar o Botafogo. Acabou abrindo o placar com o Maurício, né? O Maurício que vem fazendo boas partidas aí com o Inter, já fazia algum tempinho que não fazia gols, mas vem jogando até bem é, nos últimos jogos aí do Inter. O Botafogo mostrou mais uma vez a sua força. Faz a melhor campanha aí. É até questionável, né? A gente falou em termos de número, ele fez a melhor campanha, né? Igualou o Venceu Corinthians. todos os jogos em casa no primeiro turno. Venceu todos. Ele igualou a pontuação que o Corinthians fez lá em 2017, chegando aos 47 pontos. Mas Mas o no que critério pegou de desempate foi melhor, né?
Ele superou por uma vitória. Só que, assim, quando a gente fala que é questionável, é pelo seguinte: ele superou, né, em números, se você for olhar, se fossem duas equipes empatadas no mesmo campeonato, o Botafogo teria ficado à frente. Só que a gente coloca que o Corinthians, naquela ocasião, não perdeu nenhum jogo no primeiro turno, né? Mas o Botafogo ganhou bastante, né? Agora. Então, se vamos supor, como o Corinthians não perdeu, quem sabe se tivessem cruzado, o Corinthians não teria perdido, né? Cara, eu Então, vou assim, fazer o esse seguinte. número foi. Não tem como a gente comparar 100%, né? Eu acho até errado esse tipo de comparações, porque cada um na sua época, né? Porque o Corinthians, naquela ocasião, eu não recordo agora se o Botafogo estava na primeira divisão ou não, mas se tiver, o Corinthians venceu o Botafogo também, então, naquela ocasião. Então, não tem como ser feito um comparativo, né? São Mas duas situações diferentes, em anos diferentes, com elencos diferentes, no Botafogo mas o 2017 Botafogo ele faz a tava melhor assim. campanha em números da história, né? O Botafogo em 2017 estava assim. Em 2015 que ele disputou a Série B, ganhou. Depois ficou 16, 17. E aí 18, 19, 20. Aí em 20 caiu para disputar 2021 a Série B. E aí, na Série B em 2021 ele ganhou a Série B de novo. E voltou em 2022 e agora está aí fazendo essa campanha toda. Botafogo, cara, que precisa só de. Vamos fazer aqui uma conta por alto. Se você pensar que o Grêmio tem um jogo a menos, ele pode fechar o primeiro turno com 36, ele é o segundo colocado, né? Ele pode fechar o primeiro turno com 36. Então, se ele dobrar, vai para 72. Então, o Botafogo precisaria ali de 26 pontos para ser campeão. O Ou seja, Botafogo, na verdade, só depende dele, né, Giovanni? As próximas 5 rodadas aí podem definir o campeonato, né? Porque se o uhum, Botafogo ganhar, e o Botafogo já está com aquela história que nós falamos aqui, né? Ele, quando ele perde, ele ainda tem a sorte dos outros times também tropeçarem. Então, essas próximas, aliás, desculpe, essas próximas 5 rodadas podem ser decisivas no Campeonato Brasileiro. Porque se o Botafogo é, ganhar e os adversários diretos aí. É porque ele joga com alguns times aí que estão aí também na complicado. briga, né? Então, se ele vencer essas partidas, ele pode, desde já, abrir uma gordura maior ainda. É os jogos de 6 pontos que a gente fala, né? Então, ele pode abrir uma distância maior ainda e já pôr praticamente as duas mãos na taça aí. Os próximos 5 jogos do Botafogo são jogos pesados, né? Tirando Bahia, que é daqui 2 semanas no Newton Santos, o resto é São Paulo no Morumbi, Flamengo no Newton Santos, Atlético Mineiro no Mineirão e Corinthians na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Você Então, pegar os 5 jogos aí, são decisivos, né? exatamente. Então aí pode ser que o Botafogo perca um pouco o fôlego, ou pode ser então que o Botafogo dispara para ganhar, igual Sim. todo mundo está dizendo. Então, é uma faca de dois gumes, vamos dizer assim. Pode ser uma coisa, pode ser outra coisa, mas o fato é que ele deu um show no Internacional. A E gente é vê o isso. seguinte, né, Giovanni? O Botafogo começou um ano, né, disputando um campeonato carioca que, vamos dizer a verdade, né? O Botafogo, a gente falava naquela ocasião que se ele viesse daquele jeito que jogou o campeonato carioca, ele brigaria para não cair. E o Botafogo corrigiu o seu elenco, arrumou o time, E foi, achou uma forma de jogar e veio com tudo surpreendendo. Começou e a foi o competição contrário, né? sul-americana. Sim, E ele foi o foi outro contrário. time A gente praticamente, né? imaginava que o Vasco ia tinir no Campeonato Brasileiro, né? E o Botafogo ia brigar lá embaixo. Foi o contrário. E o Botafogo Absolutamente o começou contrário. bem a Sul-Americana, muito bem a Sul-Americana. Depois teve uns tropeços. Hoje eu vejo o seguinte: o Botafogo praticamente se classificou, né? Vai disputar aí a próxima fase da Sul-Americana. Mas hoje eu vejo o Botafogo incomparável à questão da Sul-Americana com o Brasileirão. O É. Botafogo Já tem tá no dificuldades Libertadores na ano que Sul, vem também. ele tem dificuldades aí na Sul-Americana, Uhum. mas porém a gente já percebe que o foco dele é conquistar um título, né? E o título é o Campeonato Brasileiro. É o que tá aparecendo aí. Mas Botafogo tá bem até demais.
Vamos passar à frente. O Saraiva é o seguinte, vamos lá. Vai, vamos nessa. Vamos nessa tragédia aqui. Que é isso? Cara, o Coritiba abriu o placar com gol contra, né? O cara bateu o escanteio lá, bateu na perna do Murilo e entrou. Mas o Deu Corinthians foi azar, muito né? Deu superior no azar. segundo tempo. O No segundo, Corinthians deu azar, né? O Murilo deu azar nesse corte dessa bola aí. Acabou a bola batendo na perna dele, entrando pro gol. E o Corinthians, a gente esperava aí uma vitória, assim, do Corinthians, né? Por tudo que o Corinthians teve situações também que a gente comentava de uma hipótese do Corinthians brigar apenas para não cair nesse ano. E o Corinthians surpreendeu, né, Giovanni? Mesmo não sim. tendo reforçado tanto assim o seu elenco, né? Vieram algumas duas, três peças aí, mas foram peças fundamentais e essenciais para a estrutura desse time atual, né? E o Corinthians encontrou um meio de jogar com o Luxemburgo agora também, né? Depois de É, perder e empatar tanto, o Corinthians conseguiu encontrar o caminho das vitórias. E surpreende, né? É uma boa vitória diante do Curitiba aí para se afastar da zona do rebaixamento. É uma virada aí, como você disse. O Gil, depois de muito tempo, voltou a fazer um gol. Então, o Corinthians jogou melhor do que o Curitiba, fez 3 pontos, distancia aí do rebaixamento e pode agora dar o luxo, né, Giovanni, de focar um pouco agora na Copa do Brasil, né? não, agora não tem escapatória, é o próximo jogo. O Gil, cara, ele fez um gol e perdeu vários, né? Mas também não é atacante, é centroavante. É zagueiro. Sim, sim. Enfim, Sim. mas, cara, o Corinthians fez o papel dele, né? Fez o papel dele de ganhar do Curitiba, se afastar de vez ali de baixo e brigar ali na meiuca da tabela, que é o Sim. que o Corinthians, que é o que o Corinthians vai fazer, O porque Corinthians vai focar nas Copas, né, Giovanni? com certeza na Copa do Brasil, né? Mas agora, se Principalmente, ele sai, porque se a ele Copa do sai, Brasil faltam 3 jogos apenas. sabe por quê? Porque o Corinthians para tem que ir para Libertadores ano que vem, para estar na próxima Copa do Brasil. Então ele Ele precisa só, arrancar. ele só estaria se ele ganhar a Copa do Brasil, né? Ele garantiria a vaga da Libertadores e automaticamente já estaria, né? Se ele ganhar a Copa do Brasil, ele vai para a Libertadores. Se ele ganhar a Sul-Americana, ele vai para a Libertadores. E se ele ficar ali no grupo ali da Libertadores pelo Brasileiro, ele vai para a Libertadores. Então só não pode ficar atrás desse grupo e perder as Copas. O problema é que ele está muito distante do grupo, né? Pelo Brasileirão. Então, realmente, o foco do Corinthians para esse ano é as Copas. Principalmente a Copa do Brasil, porque a Copa Sul-Americana está jogando com um time misto, né? Com um time reserva. Mas Mas enfim, até porque ele está dividido nos outros campeonatos, né, Giovanni? Se o Corinthians não for eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, ele vai focar na Sul-Americana, né? Corinthians que agora tem 11 jogos seguidos sem perder. E faz uma E uma coisa boa, né, sequência. Giovanni? Porque a Copa do Brasil agora faltam 3 jogos apenas, né? Eu espero que falte só um. Para o São Paulo. Exa- Exatamente. Não, para o Corinthians, claro. E o Curitiba voltou a ser aquele velho Curitiba de sempre, né? Voltou a perder e a perder. Enfim. Nós falamos no Roberto, começo do campeonato volta para que arquibancada. nós falamos no começo do campeonato que o Curitiba iria só cumprir tabela, né, Giovanni? Que ele não tem, embora seja uma cidade, a cidade não tem a ver com o clube, etc. Uma cidade glamurosa, Curitiba, mas o time não tem nada a ver, né? O time não consegue disputar com os É, o demais times de igual para igual. time é bem fraco, é muito velho e bem fraco. Mas enfim, vamos passar aqui para frente. Rapaz, o Lucas Moura é pai. O Lucas Moura não estreou, porque tinha estreado semana passada com o Atlético Mineiro, mas fez o gol da vitória, fez o gol do São Paulo, né? E que gol, cara. Ele entrou no meio de quatro ali, bateu que nem um taco de sinuca ali. Jogada individual, né, Giovanni? Pura Jogada característica do craque individual. mesmo. São Paulo com 10 reservas, aliás, eu diria 9, porque na minha opinião o Lucas é titular, mas no momento ele está reserva. São Paulo com 10 reservas, só o Alisson de titular. Na verdade, o Lucas Moura é titular, cara. O Lucas Moura tem que entrar jogando quarta-feira. E, enfim, vamos botar aí 9 reservas.
E o Flamengo completo, Em completo, casa. com todas as estrelas, cara. E o Flamengo tava numa tiriça, E o Flamengo mandando o campo em casa, mandando o jogo em casa, né? mandando o jogo em casa. O Flamengo tava numa preguiça. Ô, Giovanni, Meu você falou amigo, aquela questão que é verdadeira. O que a gente vê o Flamengo com esse elenco milionário aí fazendo, a gente, quando começa a ver isso num time, é a tentativa de derrubar o treinador, né? com certeza. Querendo ou não, a bola do Lucas foi fraca. O chute do E, Lucas foi fraco. Giovanni, E, cara, dava pro Matheus Cunha pegar. ouvi por aí que o técnico São Paulo disparou aí que não precisa de jogador para ganhar, né? Então ele ganha com o quê? É, aí fica difícil, né? Então ele ganha com o quê? O problema do Tá, São mas Paulo, cara, o São Paulo é bom técnico, monta bem as equipes. O problema é o relacionamento. Ele briga você com todo falar na mundo. sua empresa que você não precisa dos seus funcionários para atingir o objetivo da empresa é demais, né? Enquanto isso, o ex-técnico do Flamengo, que foi mandado embora, Dorival Júnior, chegou lá, foi ovacionado pelos jogadores, pela torcida inteira do Flamengo. Né? Dorival Júnior está agora no São Paulo. E o maior medo dos flamenguistas nesse ano agora é ver o Flamengo perder o título da Copa do Brasil para o São Paulo do Dorival Júnior, que estava no passado que eles lá, era para ter continuado, só que a diretoria resolveu mandar embora e contratar o Vitor Pereira. Vai, 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 E contratar o Vitor Pereira, né? Aí fica vai, difícil. Jack. Calma, bem, o Aí Jack fica aqui. difícil. Opa! Os Ô, gatos Giovanni, é exatamente isso. invadindo a live de Thiago Saraiva. Exatamente, nós estamos tendo um problema aqui com, com os Um animais problema aqui. peludo. O Giovanni, é exatamente isso. A torcida tem esse problema com o Dorival Júnior e o Dorival Júnior pode ser campeão em cima do Flamengo dirigindo o São Paulo. Quem diria, né? Que o desprezado Dorival Júnior aí pela direção do Flamengo pode ser o Prezado. O cara carrasco do ganhou time a assim. Copa do Brasil e Libertadores e foi desprezado. Sim, sim. A gente viu várias vezes isso acontecer ao longo, né, da história aí. E o Dorival Júnior foi injustiçado aí no Flamengo e acabou, quem sabe agora, se tornando o técnico a ser o carrasco do Flamengo nessa Copa do Brasil. Tá certo. Vamos passar para frente aqui, meu amigo. Meu amigo. Outra coisa E também é nem o pênalti. você não falou desse jogo aí, o pênalti, né? Rapidinho. Eu vou falar agora. Rapidinho. Cara, que pênalti mandrake, velho. Pra mim tava na cara. E tava na cara que se alguém pulasse ali, o árbitro ia marcar. Tava na É, cara. já tivemos pênalti, muito mais pênaltis do que esse que não foram marcados, né? Nossa, velho. Nem encosta no Luiz Araújo. Nem encosta. O Michel Araújo do Você São vê Paulo nem encosta no claramente Luiz que Araújo do São Paulo. Até, Giovana, a gente pode até falar que às vezes houve sim, de fato, algum contato, mas você vê que o jogador do São Paulo recua a perna para tentar evitar esse choque. Então não foi nada intencional. Não, de Não jeito tem nenhum. como era física, Mas né, aí, Giovana? É física cara, clássica. Não mas tem como aí, dois corpos ocupar o mesmo espaço. mas aí você vê, você pensa com a cabeça do árbitro. Tô no território do Flamengo. Território é, que para a equipe do Flamengo tá hostil. Também pro árbitro vai ficar hostil. O cara marca. Você vê que o cara não foi nem no VAR ver. É, e o VAR Ah, também foi omisso, né? Porque o VAR poderia ter chamado, né? além disso, é o seguinte, eu queria falar aqui, eu vi o jogo no Sport TV. Eu sei que a equipe é carioca e tal, mas, cara, os caras parece que o adversário do Flamengo parece que inexiste. E o São Paulo jogou melhor que o Flamengo. São Exemplo, Paulo mereceu o a vitória, bolso, né? o time do, o jeito do Sampaoli, o jogador que o Sampaoli brigou, o Flamengo tá enroscado, o Flamengo não sei o quê. Só isso, cara. Desculpa aí, velho, mas eu acho que a transmissão tem que ser um pouco mais imparcial. Quando se trata de Flamengo, claro. Mas vamos passar para frente aqui, que a coisa, para a coisa ser mais rápida. Outro pênalti polêmico, dessa vez
contra o Fluminense não dado, não dado, e o Grêmio ganhou de 2-1. O Ganhou Grêmio 2-1. jogou melhor do que o Fluminense e acabou sendo vitorioso, né? E o Grêmio era um jogo importante, né? Um jogo aí de 6 pontos, com duas equipes que brigam na frente da tabela. É uma vitória extremamente importante para a equipe gaúcha. Pois é, e assim, o Fluminense saiu na frente, né? Mas o Grêmio virou depois, mas assim, cara, o pênalti foi muito, muito nítido. Porque É, o zagueiro do deram um Grêmio que não foi, né, Giovanni? Nessa rodada deram um que não foi e o que foi não marcaram, né? exatamente, exatamente. E assim, se fosse no Rio, tinha dado. Então a gente tem que fazer essa ponderação também. Mas o Grêmio jogou melhor que o Fluminense realmente. Mas Sim, eu sim. tenho O Grêmio foi superior. realmente jogou melhor. Mas, cara, aquele pênalti foi muito nítido. E o Felipe Melo vai para a rede social, porque o Felipe Melo não participou do jogo. Vai para a rede social falar que foi roubado, que foi amado, não sei o quê. O cara tá querendo uma punição de 6 meses, né, do STJD, né? Só pode ser. É, né? Mas se fosse com outros times, tinha dado, Giovanni. Mas a gente percebe há muito tempo aí, principalmente essas questões quando vão para os tribunais, a gente não pode nem falar, mas é muito pretensioso as equipes cariocas, viu? É, justamente o Grêmio ganhou, o Grêmio é vice-líder, mas espera Palmeiras e Bragantino jogarem hoje. O Palmeiras já jogou, na verdade. Daqui a pouco a gente bota o resultado. O Palmeiras tá 0-0, né? Bom, vamos lá. Ih, rapaz. O Santos estreou o Diego Aguirre, treinador, tomou uma taboca de 4 Estreou a bem, né, 0 Giovanni? Estreou bem, não, treinador defensivo ainda, tomou de 4. Ah, se fosse Cara, o ofensivo, Santos então era tá, 10, né? Santos tá fadado a cair pela primeira vez na história. E não volta tão cedo. Eu acho que volta. Mas o Santos tá fadado a cair. O Santos não tem nada, cara. O Santos é muito ruim, muito fraco, Ah, principalmente quando joga fora de casa. O Santos não parar e ver o que está acontecendo lá, vai cair e corre o risco de fazer acontecer as mesmas situações que aconteceram com o É, Cruzeiro, Vasco aí, de ficar mais de uma temporada na Série B, viu? Cruzeiro ficou 3 temporadas na Série B. Sim. Cruzeiro ficou Temos 3. boas equipes hoje na Série B. E o Santos hoje tem um time que não consegue nem disputar com as equipes da Série B. Principalmente se o Vasco cair junto, né? Porque o Vasco vai com a SAF na Série B. E o Vasco contratou o Payet agora, né? Que é o capitão do Olympique de Marseille. Então vai ser difícil, cara. Não vai ser fácil, não. Mas o Santos precisa. Acho que o Santos precisa de um pai de santo. Pai de santo fazer uma coisa lá, porque tá difícil a vida. E o Santos não tem um time ruim. Ou O então leva problema o Padre Daciolo. Cabo da Ciolo. Cabo da Ciolo é a salvação. O problema é que o Santos não tem ânimo para jogar. Você Não. vê O nitidamente. Santos é uma equipe completamente. O que eu digo, Giovanni, se cair do jeito que tá, não volta. É lógico que quando eu falo não volta, eu não falo talvez na temporada seguinte apenas, né? Não fala É, que nunca vai voltar. Mas o Santos, mantela o time ele entra todo. em campo já desanimado, ele já entra derrotado. Pois é. E lá em Belo Horizonte, o nosso Atlético Mineiro venceu a segunda seguida, venceu o Bahia por 1-0. É outro também que está caminhando para cair, o O Bahia. Bahia a gente esperava, confesso que dessas SAFs aí mais novas aí, a gente falou do Vasco, eu pensei, apostaria bem no Vasco e no Bahia, viu? E são duas equipes que estão surpreendendo negativamente nessa edição do campeonato. Muito negativamente, gente. Muito negativamente. Enfim, e o Atlético Mineiro deu um chute no gol, praticamente. Ele fez o gol, ele fez o gol e jogou jogando em casa, mas ganhou, pelo menos ganhou. Filipão, dá um respiro aí. Muito bem, agora o Sarajevo, o Goiás deveria jogar o Campeonato Mineiro, né? Ganhou do Atlético, Então, ganhou do Cruzeiro, ganhou do América. o Goiás deu uma melhorada boa, né? A gente vê o América realmente não consegue ganhar, né, Giovanni? Muitas partidas acabam jogando melhor, mas não consegue aí a vitória, né? O América tá me lembrando o Grêmio 2021, cara. É, Joga a bem equipe, e uma pega. equipe boa,
uma boa a equipe do Grêmio boa, né? Que acabou rebaixada porque não conseguiu os resultados, né? Mas era uma equipe boa, né? E o América com equipe com um treinador estrangeiro agora, né? Fabian Bustos, que treinou o Barcelona de Guayaquil, chegou nas semifinais com o Barcelona lá na Libertadores. Treinou o Santos também, mas o Santos já no começo caótico, né? Enfim, agora está começando o trabalho no América. Vamos ver se vai dar certo. E o Goiás com o treinador português, né? Que eu esqueci o nome dele agora. E o Mas Goiás que acaba dando uma suspirada com essa vitória também, né? Goiás. Goiás ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte, ganhou do América em Belo Horizonte, ganhou do Atlético lá em Goiânia. Já pode disputar o Campeonato Mineiro. Tá próximo, né? Goiás com Minas, eles são vizinhos, né? Tá próximo, é só jogar aqui em Uberlândia. Tá certo. E é isso, cara. Bom, jogaram. E o Palmeiras fez um gol no fim, hein? Palmeiras fez um gol no fim em 96, cara. Palmeiras 1, Cruzeiro 0. Para a Cruzeiro alegria não do nosso amigo consegue. Charles. A alegria do Charles, mas a alegria do Charles dura até dezembro. Dezembro ele vai O... encontrar. Dezembro ele vai encontrar essa fera aqui, ó. Se ganhar a Libertadores, ele vai encontrar essa fera aí, Neymar. O menino Ney, meu caro Saraiva, é o seguinte, foi embora pro Al Hilal. Ganhar a Vai ganhar pouco, né, bagatela João? de 44,8 milhões de reais. 320 milhões de euros por ano, né? Enfim, coisa de 1,7 bilhões de reais por 2 anos, um contrato de 2 anos, com possibilidade de prorrogar por mais um ano. Enfim, o Al Hilal já está no Mundial de Clubes desse ano. Então o Charles vai ter que Então, enfrentar o Neymar e o Haaland, né? é. Se ganhar, né, claro, tem que ganhar a Então é isso. Libertadores Não, primeiro. se ele passar pelos primeiros jogos ali, né? Exatamente, tem que ganhar a Libertadores primeiro. E assim, cara, é o seguinte, vamos pensar do lado do clube, depois nós vamos pensar do lado do jogador. Do lado do clube, o maior rival do Al Hilal é o Al Nassr. Acabou de perder a Copa dos Campeões da Arábia Saudita para o Al Nassr com 2 gols do Cristiano Ronaldo. O Al Hilal tentou o Messi e não conseguiu. O Messi foi embora para os Estados Unidos. Então o que que acontece? Ele contrata o Neymar para ser um carrasco do Cristiano Ronaldo lá na América, na América, na Arábia Saudita. Simples assim. Além disso, esse time do Al Hilal faz parte lá do pacto lá dos quatro grandes lá com o dinheiro do governo saudita. Então, evidentemente que vai vir muita gente. Já tem o Jorge Jesus no Al Hilal, já tem. O Al Hilal tem um ataque de Michael e Neymar. Quem diria, hein? Um dia a gente vê isso. E do outro lado, o Al Nassr com Cristiano Ronaldo, com Kanté, com um monte de gente. O Além do Talisca. Todo mundo fala, mas esquece, né? Que o sucesso do clube ali, todo mundo lembra do Cristiano Ronaldo, mas o Talisca que faz o sucesso lá, né? Talisca, é verdade. E você tem lá o Al Ittihad com Benzema, com um monte de gente. E tem um time do governo lá, que é o Al Khalifa, acho que é isso, não vou lembrar agora, que contratou Firmino, contratou metade do Chelsea e tal. Então, o Al Mas Hilal foi o lá. campeonato da Arábia vai ficar mais. Hoje é mais estruturado, vamos dizer assim, em termos de elencos, de coisas, do que qualquer liga da Europa. Não, o Campeonato Saudita tirou o Campeonato Alemão da televisão. Inclusive, a Mas Band está dando pulos de alegria, né? Porque a Band vai com todos transmitir o esses, Sauditão. com todos esses jogadores aí, né, Giovanni? Não tem como a gente não querer assistir um campeonato desse, né? Justamente. E a Band vai transmitir o Campeonato Saudita. A Band, quando viu isso aqui, deu pulos de alegria. E, enfim. Neymar na Arábia Saudita. Agora, pro lado do jogador. Vamos lá. Você recebe uma proposta de 44 milhões de euros. Você nega. Milhões de reais, perdão. Não, não tem Você como, nega. ô Giovanni. Não Não tem tem como. como negar Não isso, tem não. como. Além disso, o Neymar estava sendo pressionado já pela torcida do PSG.
não deu certo no PSG, Ô, né? Giovanni, a gente questionou, a gente estava conversando esses dias aqui no canal sobre o técnico lá do Botafogo ter deixado o Botafogo, falado que não saía, e no outro dia ter acertado, confirmado lá com o John Tex lá e ter ido embora. E o técnico do Então, Botafogo é o técnico do Al Nassr, então o que que acontece, ô, o Giovanni? Luiz A Castro. proposta que ele recebeu já não teve condição de ficar aqui. Você pensa se receber uma proposta de 44 milhões? Por mês, cara. É para fazer o pé de meia. Aliás, para fazer Ele o pé de meia e a trocou, o roupa técnico do inteira. Botafogo trocou a equipe que tinha com uma liderança absurda aqui no campeonato nacional por causa do dinheiro. Agora, você pensa no Neymar, que estava num clube onde vira e mexe ele é alvo de reclamações da torcida, de coisa, para com a Não. proposta pagar um dinheiro desse. Não E tem que tem pensar uma duas outra vezes. coisa também, é o seguinte. Se ele fica no PSG, ele fica assim, triste. Vamos dizer, assim, Sim, sem motivação nenhuma. Além disso, pelo valor que o PSG comprou ele, nenhum outro clube da Europa compra por questão de fair play financeiro. Então, o que que acontece? Ele aceitou a proposta da Arábia Saudita justamente para ir embora, para daqui 2 anos estar livre no mercado e voltar para a Europa, sim. que é Ele onde vai ele ficar quer de 2 anos fato. ganhando o dinheiro dele, depois ele vem e fica mais uns 2 anos num clube da Europa e depois encerra a carreira. E ele tem 31, então ele vai ficar 2 anos lá, volta com 33, certo? Joga Ou mais trinta uns e quatro, dois. joga mais os 2 anos, tem mais duas Copas pela frente. O Neymar tem duas Copas pela frente. Então, para ele foi ótimo. Ele foi ótimo, tá na hora de ir embora mesmo, tal. Ele viu que o Messi foi embora pro Inter Miami. Ele tá tendo uma rixinha ali com o Mbappé, então tô indo. Sim. E nenhum time Então, europeu vai comprar o agora. Paris Saint-Germain não tem mais espaço para ele. Ele tinha que buscar uma alternativa e essa foi a melhor possível, né? Agora, outro também que foi embora do seu clube é o Harry Kane, né? Harry Kane finalmente saiu do Tottenham depois de 19 anos. Tudo bem que ele, no começo da carreira ele ficou sendo emprestado para times menores da Inglaterra e tal, mas o cara se tornou o maior artilheiro do Tottenham, só que ele vai atrás dos títulos, né, na carreira dele. Por isso que ele aceitou a proposta do Bayern de Munique. E é um cara inteligente, porque ele vai para um clube que tem condição de dar uma taça para ele, Sim. principalmente o campeonato alemão, né? É um grande jogador, né, o Giovanni? Hoje, o maior jogador do futebol inglês, vamos assim falar, e faltam taças para o Harry Kane, né? É um jogador desse calibre sair sem grandes conquistas é ruim para o futebol, né? Então, para o bem dele e para o bem da carreira, e para o bem do futebol, foi uma decisão acertada aí, né? Porque a gente viu grandes jogadores passarem, né, Giovanni? A gente que gosta de futebol viu grandes jogadores passarem isolados aí nas suas seleções na época que passaram. Um exemplo que você dá só para ilustrar o que eu estou falando, a gente viu aí na Ucrânia um Shevchenko passar que brilhou e conquistou nos clubes, né? Aquilo que a seleção não proporcionou, não propiciou, né? Ele conquistar com o seu país, né? Mas foi um jogador extremamente vencedor pelos clubes que passou, né? Principalmente lá no Pô, Milan, né? na seleção Então, foi assim, na seleção inglesa foi triste, cara, porque ele disputou a final da Eurocopa em casa, em Wembley, contra a Itália, e os caras bateram 3 pênaltis na trave. O dele ele fez, mas e chegou depois a uma semifinal de Copa do Mundo também, né? Terminando na terceira colocação. Então, perdeu para a assim, Croácia. a gente Ele esperava terminou em quarto, na verdade. o quarto colocado, né? Uhum. Numa final de Euro, numa semifinal de Copa. Então, assim, levou a Inglaterra longe, né, o Giovanni? Lembra daquela geração de Owen, né? Aquela geração do antiga, do Beckham, né? Então, assim, depois mas lá você tinha uns três, quatro craques que dividiam esse protagonismo, né? Nessa agora a E gente vê o Kane carregar mais sozinho, né? vou ser um pouco cruel agora. Ele só não foi para outra semifinal de Copa porque ele perdeu 2 pênaltis contra a França. Sim, Só isso. Mas, enfim, Harry Kane acertou com o Bayern de Munique.
um movimento contrário, né? Normalmente seria um time árabe para tentar contratá-lo e tal. E ele foi para um grande da Europa. E o Bayern de Munique precisava também de um cara desses, porque o Mané não deu certo, o Lewandowski saiu e precisa cumprir a cota do Lewandowski, né? E o Harry Kane é esse cara aí. Muito bem, boa sorte ao Harry Kane no Bayern de Munique, boa sorte ao Neymar no Al Hilal. E a gente espera que o Neymar não vença o Palmeiras, nem nenhum time brasileiro, mas é isso. Meu amigo Saraiva, muito obrigado. Ó, no próximo programa a gente promete passar a classificação final do primeiro turno, porque ainda tem jogos rolando, Campeonato Brasileiro, então a gente passa no próximo programa aí depois. Meu amigo Saraiva, muito obrigado. E você do outro lado, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, tanto no YouTube quanto no Spotify. E é isso, programa 95 fica por aqui e sexta-feira estamos de volta, programa 96, para falar da classificação do São Paulo em cima do Corinthians. Estou profetizando aqui. Estou profetizando aqui. Tá certo? Valeu, Saraiva. Até mais. É.